dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai nos dar a honra de nos assistir, e a todas vocês aí que estão presentes. Muito bom dia para você que está começando nesse momento o Tempo de Despertar o Ser, né, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul, que tem sua sala aqui diversificada, né? Sebastião Camargo, autor da obra que nós estamos estudando, seu Luiz, lá de Três Lagoas, e Sebastião também, Dona Míria, de São Paulo, Piracicaba, eu e Marcelo aqui de Dourados. Então, a gente tem a honra de formar esse grupo para estarmos juntos fazendo a busca do autoconhecimento. Já faz um tempo, né, que a gente vem estudando, esse grupo já tem uns 15 anos de estudo, e nós estamos aí na leitura comentada do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, a Luz do Mundo. Se você ainda não adquiriu, nos procura lá no MEFA, tá? Que a gente tem obras aqui. Ou então, né, a encomenda, entra no site de Sebastião Camargo, quem é de fora, né, encomenda ali, que tem todos os caminhos para você encomendar essa maravilhosa obra. E também foi feita a leitura do primeiro livro, nós estudamos 2 vezes, né, O Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo, tá? Essa é a primeira obra. Então, se você também quiser, eu tenho aqui algumas, quem é de Dourados, quem não é de Dourados, encomenda pelo site, e a gente dá um jeitinho aí de chegar até a sua casa, esse maravilhoso livro, essa maravilhosa obra. Com muita gratidão e luz, vamos ao bom dia do Sebastião Camargo. Bom dia, Sebastião. Um magnífico, maravilhoso dia para todos nós. Abraços e luz e paz. Bom dia, seu Luiz. Bom dia para todos, agradeço a grande oportunidade de estarmos juntos aqui em mais esse estudo. Obrigado. Obrigada. Nós é que agradecemos. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos, que nós possamos fazer desse domingo um pouquinho melhor do que o domingo passado e façamos sempre, todos os dias, um pouco mais sábios do que o dia anterior. Amém. Bom dia, Dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Que sejamos sábios, né? E que nós tenhamos esse entendimento no despertar da nossa consciência para crescer um dia, um ser melhor para todos e os quais nos envolve. Maravilha. Então, para você que está aí nos acompanhando, nós estamos lendo, né, a obra de Sebastião Camargo, e nós terminamos na semana passada a síntese, né, da conclusão do Livro dos Espíritos, aonde trouxe para nós, né, recordações e reafirmações sobre a importância, né, de nós desenvolvermos a nossa evolução moral, a nossa educação integral, e entendermos que o Evangelho é a nossa bússola. E é um Evangelho vivo, né, Sebastião? Não é um Evangelho que você lê ali, deixa num cantinho, ou então deixa do lado do seu criado, né? Eu tenho o hábito de ler todos os dias o Evangelho, e aquilo vai incutindo no meu ser, na minha alma, né? Conhecimentos, são letras que eu vou repetindo, porque nós somos hábeis, né, Sebastião, de, pela repetição, absorvermos o conhecimento, registrarmos, gravarmos e dar um novo significado na nossa vida com ele. Às vezes o que entrava é esse processo de eu expor para frente, que é aí que é isso que é a angústia de muitos de nós aqui, né? Então, eu leio que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a lei. Isso eu já sei, né?
Aí aquele menino rico que chega, eu já conheço todas as leis, Jesus, e aí, o que eu faço agora para realmente estar no passo do Cristo? Faz um breve comentário dessa síntese e para a gente começar na página 35, depois a leitura, né, Sebastião, para falarmos da apresentação da obra. Esse belo menino não é ninguém mais do que o nosso amado Miramês, o jovem rico, que à época gostaria, né? O que eu faço para estar no reino dos céus ou para ganhar o reino dos céus? Respeite as leis, mas isso eu já faço. Então vá, venda tudo que tens e siga-me. Divida com os mais necessitados e siga-me. Para isso eu não consigo, porque segundo o Divaldo Pereira Franco, ele conta o resto da história que eu não sabia. Ele tinha naquela noite uma corrida de biga. E ele era o tal, tinha que se mostrar, tinha que vencer. Só que na corrida de biga houve um acidente, ele caiu e quebrou o pescocinho. Aí, ao invés de ir para o reino dos céus, ele deve ter ido para outro lugar, porque ficou 16 séculos perdido por aí, até ter a honra de nos brindar com a sua presença aqui no Brasil, quando ele recebeu de novo o convite. Quando aqui se achegou, vá, venda tudo que tem. E aí ele nem foi, ele mandou procuração, ficou por aqui. E graças a ele, tem o Sebastião Camargo hoje, porque sem Miramês, eu não estaria aqui. Porque foi com ele que eu aprendi a estudar. Ele é que me ensinou a estudar Leon Denis, o próprio Espiritismo, e nas suas obras como Segurança Mediúnica, eu nunca vi coisa tão bela para falar da mediunidade com Jesus como esta obra. Ele escreveu 3 dentro da sequência. Médiuns. O que são médiuns? Depois, o que é segurança na mediunidade? Depois, plenitude. O que é plenificar-se no exercício da mediunidade? Então, médiuns, segurança mediúnica e plenitude mediúnica. Obras que são pouco lidas, pouco estudadas, mas são verdadeiros tesouros, sem falar da filosofia da mediunidade, que são 8 volumes que estudam o livro dos médiuns. 20 volumes que estudam o livro dos espíritos. Mais de meia dúzia de volumes que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. E outros como Favo de Luz, que vai trilhar ali nos caminhos da Gênese e etc. Por isso, para estar com Jesus, até a Pâmela me chamou a atenção, mas você escreveu Seara com C. E Seara com C é cear com Jesus. Seara com S é trabalhar com Jesus. Então, se eu quero me deliciar do néctar do seu manjar, aí é com C. Eu vou cear, beber nessa fonte. Agora, se eu quero trabalhar com ele como instrumento, aí é com C. Eu vou trabalhar na sua seara, que é o cosmos. E Miramês veio para esta seara Brasil, terra de Santa Cruz, e antes de atracar o navio, como está na biografia, de atracar, o navio ficou a uma distância da costa. E ele teve um desdobramento. E no desdobramento, a comunidade indígena veio recebê-lo como um enviado, eles já estavam esperando o seu Deus branco. E quando ele vem de fato, fisicamente, quando chegara, a mesma cena.
Então, ele estava voltando para casa, para a seara do Cristo. E nós também estamos ceando com C e, ao mesmo tempo, trabalhando a seara com S. Lindo demais a inspiração e a conexão, gente. Olha, aqui eu estou extasiada, porque a deixa que eu dei para o Sebastião Camargo não foi minha. A condução da fala, né? E aí, a quem eu me remeti não foi minha, veio tudo por inspiração aqui divina. Gratidão, Sebastião. Seu Luiz, conta para nós aí da síntese do Livro dos Espíritos, o que te chamou a atenção? Só para o pessoal, bem brevemente, o pessoal se situar aí. Eu vou lembrar bem rapidinho a última frase do último texto, né, da síntese. Ele fala desse jeito: o Evangelho é a bússola por cujo direcionamento unicamente haveremos de promover a segurança nas relações sociais, intra e interpessoal. A oração é a força propulsora que abre caminhos na alma para mais facilmente acessarmos as virtudes essenciais para a nossa transformação íntima. E, por fim, a bioenergia resulta da essência extraída do Evangelho, à luz da oração. Em suma, posta em ação, essas três potências incomensuráveis se tornam o pão que fecunda e concebe a vitalidade que dinamiza e vivifica e a lei que condena e mantém o evolver da vida em todas as suas personificações. Lembrar essa parte, porque ontem no Evangelho, Sebastião voltou nas telas bem antigas nossas, mostrando a trajetória desse princípio inteligente, como fluido, como princípio, e depois as outras fases aí, até chegar ao nominal. Lembrou bastante os elementares, que é muito pouco estudado da doutrina, mas muitas pessoas querem saber desses seres, como eles são. E lembrou ali um novo participante nosso, que chama Sebastião também, que os elementares, eles têm uma condição de que, se gostar de alguma coisa, vão lá no chefe dele e falam assim, ó, faz eu ficar igualzinho a essa coisa. E ainda ele lembrou ainda que se um celularzinho der uma sumidinha na sua casa, espera um pouquinho, chama o São Longuinho, é ele levando o celular para copiar igualzinho porque gostou. Tá bom? Ok, seu Luiz. Meio que travou um pouquinho no final, mas deu para compreender a mensagem. Vou passar, então, agora para o Marcelo dar a sua contribuição. Bom, o que me chamou a atenção, na verdade, é o que eu já sabia há muito tempo, mas continua sendo um problema, né? É a questão de que só conhecer o Espiritismo, ele não resolve nada do problema, né? O conhecimento intelectual é a primeira fase, né, do processo evolutivo. Mas o que é importante é o que nós fazemos com esse conhecimento, né? Então, quando coloca aqui na parte 32, o homem não se modifica subitamente pelo conhecimento das ideias espíritas, eu acho que é onde a maioria de nós estamos, né, brigando, né? Nós estamos tendo acesso ao conhecimento, mas nós não estamos internalizando ele no sentido de vivenciando ele de forma que, pelo menos, nós vemos os exemplos de outras pessoas que vieram antes de nós, né? O próprio Cristo, Francisco de Assis, após a sua conversão, vamos assim dizer, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Então, nós temos aí os exemplos da vivência
do Evangelho do Cristo, dos ensinamentos do Espiritismo, mas ainda temos dificuldade em pôr em prática tudo aquilo que nós estudamos, né? Quando estudamos que a felicidade está em fazer os outros felizes, é uma frase bem bonita, tipo, mas na prática, ainda meu egoísmo grita toda vez que eu preciso me abrir mão de mim em favor do próximo. É só isso que eu tinha. Só isso, tudo isso, né, dona Miriam? Vamos lá, o que a senhora traz para nós aí da sua percepção? O Marcelo só faz assim um apanhado e fala, pegue. O que eu me atentei bastante, que não há felicidade possível sem a segurança, né, das relações sociais. Então, se nós educarmos, né, passarmos a viver o evangelho mesmo, afinco, aí nós criamos uma sociedade melhor e todos serão felizes. Eu me atentei a isso no estudo que nós tivemos. É uma misericórdia de Deus que nos deu essa nova oportunidade de crescermos como ser. Amoroso, né, e justo com todos sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, dona Miriam. Bom dia, Eurípides. Estamos numa chácara hoje. Vamos aí, nós estamos comentando a primeira parte, tá? Do que foi lida, né? Foi fazendo um retrô, não sei se você está com a obra aí, mas dá o seu bom dia. Eu estou em São Paulo, eu não trouxe. Ah, tá jóia, então, vai nos acompanhar, né? Eu quase perdi o horário por causa do fuso horário, né? Que é 1 hora a mais. E eu tô aqui embaixo de um IP rosa, na casa da minha irmã, vim visitar ela. Ela trabalha na cidade, mas no final de semana ela vem para o sítio. Que maravilha, que maravilha. Então vamos lá, né? Nós vamos iniciar a leitura da apresentação da obra, tá? Do Sebastião Camargo. Já foram 34 páginas de leitura, né, Sebastião? E agora nós vamos começar a apresentar. Essa definiçãozinha que eu vejo que o Marcelo falou, a dona Miri e tudo, eu vejo assim bem fundamentado naquela palavra de Paulo de Tarso: conheceis a verdade vos libertará. Libertará de que forma? Desde que nós vamos pegar no arado e na enxada, porque a mudança somos nós que vamos fazer. Está em nós. É nós que estamos aqui matriculados nessa escola. Então, de um jeito ou de outro, ou rindo ou chorando, seja a forma que for, nós temos que pegar nessa enxada, senão fica naquela vai e vem até evoluir. Chega uma hora que tem que evoluir, né? É isso aí. Chega uma hora que vai ou racha, né, Sebastião? Bom, Exatamente. Exatamente. Para iniciarmos, vamos fazer a leitura. Você que tem o livro aí, né? E quem não tem, acompanha, né? Com a locução de Marcelo. Nós vamos acompanhar a leitura da apresentação, página 35. No seu anseio de auxiliar o ser humano a lograr o despertar da sua consciência, de maneira a realizar o salto quântico que o transportará a uma dimensão mais sutil, mais plena de benesses, dentre as quais podemos citar os infinitos caminhos de aprendizado profícuo por meio da intuição mais apurada e da inspiração advinda da bondade dos nobres tutelares, de mais alto, que o brindarão com as fontes inexauríveis do conhecimento superior e das experiências salutares, os quais lhe permitirão realizações antes inimagináveis e, indiscutivelmente, mais ampla liberdade. O plano superior nos obsequia com mais esta obra em que, para atingir o seu desiderato, evidencia algumas diretrizes que, se assimiladas e vivenciadas, haverão de conduzir o aprendiz da vida à consecução
das faculdades citadas. Quer comentar já? Vamos comentar, então? Penso que aqui vem trazendo para nós esse conceito de dar as mãos, né? Eu estava aqui pensando, Sebastião, a gente tem a ideia, né, da evolução, e aí eu criei a evolução plena, estou plena, vou embora, e bye vocês que não atingiram, porque é isso que a gente aprende aqui na Terra, né? Na concorrência, porque até é injusto, né? É isso mesmo. Na concorrência de ser melhor, de ganhar o meu pedaço, o meu espaço, o meu poder e assim por diante, tantas coisas, bye. Na evolução espiritual, né, só é evoluído aquele que retorna para dar as mãos e trazer, né? O processo evolutivo está realmente naquilo que vai até o encontro do que está lá embaixo e o emerge. Olha que lindo isso. Então, é isso que representa como aconteceu, né, com o Miramês, que Sebastião começou contando aí. Você quer comentar com a gente, Sebastião? Você está aqui? A felicidade do espírito é servir. Como afirma Emmanuel, servir sempre, sempre servir. Porque de nada vale, o próprio Leon Denis também mostra-nos, ele se esforçava, ele acessava dimensões superiores. Agora, o que eu faço com isso? Se eu não voltar para mostrar isso para os que nada sabem ou quase nada sabem a respeito de, vai ficar só para mim. Porque quem está aqui na mesma dimensão, todos alcançaram a mesma compreensão. Agora, para quem pouco sabe a respeito, vai fazer uma diferença enorme. E sabendo que ele era alertado para você voltar, você pode ser rechaçado, você pode ser triturado, porque eles vão duvidar do que você vai dizer. Vai te chamar de louco. É como o peixinho vermelho lá de Emmanuel. O preço da cristificação. Porque ninguém chega segundo. Está cortando para vocês? Travou aqui. Travou um pouquinho. Está assim. No preço da cristificação. Isso, eu vou... Se eu só mudar aqui, então, um pouquinho, eu sei por quê. Mas essa frase do Sebastião lembra bastante a Caverna de Platão, né? Que fala sobre as sombras, né? Que a gente fica vendo as sombras e quando alguém... E tem a do peixinho também, né? Que a gente só fica imaginando que tem lá, se assustando com as sombras, com medo delas e tudo mais, né? Sem entender o que está acontecendo, quando a realidade está acontecendo fora da nossa abstração, né? Ali fora. E nós, se alguém vir para nos libertar, é perigoso nós sacrificarmos quem nos liberta, né? Com certeza, né? Não entendimento. Fala, seu Luiz. Estou lembrando também que o Marcelo falou, é sobre essa situação mesmo, né? Que as informações fora daquilo que eu não quero ouvir, né, porque me traz responsabilidade de mudança, eu tento matar quem traz essa informação. E eu vi aqui na cidade, né? Onde muitas vezes o Sebastião não é convidado mais para alguns centros daqui. Por quê? Porque ele traz uma informação e quer tirar as pessoas de dentro de uma caverna, entre aspas, né? E estava aquela coisa certinha e, de repente, e apresenta uma espiritualidade mais ampla e boa parte dos centros aqui, bem antigos, não aceitaram essas informações e ele não é bem-vindo. Aí eu quero lembrar aqui que ele fala assim sobre esses caminhos, infinitos caminhos de aprendizado
quando você consegue, pela intuição. Então, nós sabemos que nós podemos crescer aí por vários caminhos. Um deles é o que você falou sobre você copiar alguém, né? Ver alguém que está dando certo, você copia ele. Mas o caminho verdadeiro é sobre a reflexão. Quando você se esforça, procura o caminho, a verdade, como coisa lembrou nós aqui, né? E diante dessa verdade, você tentar criar uma situação diante da reflexão, o melhor caminho a escolher, mesmo que seja o errado, mas é o caminho que você reflexionou e tentou agir. É só isso aí. Dona Miriam, alguma coisa te chamou a atenção no primeiro parágrafo, com certeza? Vamos fazer o que os meninos estão falando, né? Que, na verdade, eu vejo isso mesmo. Tudo o que eles estavam falando, eu também penso isso. Vamos contribuir, né? Vamos fazer, né, ensinar as pessoas, que não adianta bater com a pessoa que ele não está aprendendo ainda, ele não tá maduro ainda para aprender. Né? Então, tem que esperar, vamos devagarzinho, que a pedra vai furar ainda, com a aguinha lá. Ótimo. Foi isso que Jesus fez, né? Fazendo. Uma hora cai a ficha. Cai a ficha, não adianta questionar, brigar, é que nem sabe a gente. Vamos ver se você é ou não é um bom samaritano com as suas atitudes. Se você fizer uma. Não adianta discutir com as pessoas que não estão ainda um mínimo de evolução. Eu tenho muitas pessoas que eu nem falo, tá bom. Às vezes, sem querer, eu falo, né? Alguma coisa, não, você é louca, você é não sei o quê, então tá bom mesmo. Aí eu desconverso, tudo bem, não adianta. Tem coisas que a gente tem que deixar passar. E esperarmos. Ótimo. Seu Eurípides, você conseguiu abstrair algo do primeiro parágrafo neste momento? Sim, e esse primeiro parágrafo ele nos reflete ao que exatamente nesse momento da transição é o que está acontecendo. Nós com nós mesmos. Nós descortinando os nossos monstros, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas fraquezas. Seria como se dissesse nós lutando contra nós mesmos para que a gente possa adentrar dentro de um mundo de unidade, um mundo de equilíbrio, de paz, aonde todos vibrem em uma única onda de equilíbrio. É o que está acontecendo no dia a dia. Hoje você vai na casas espíritas, realmente a pessoa quer ir hoje na casa espírita ouvir somente aquilo que lhes interessa. A partir do momento que o mentor te dá uma orientação que não condiz com aquilo que ele espera, aquele lugar não é bom, aquele médium é um mistificador, aquela casa é cri-cri, só sai reclamando, só falando. Então, na verdade, chegou a um ponto que o ser humano agora é ele com ele e tá aí para dar o, como se diz, ou vai ou racha. A mudança agora, se não vir, 2057, né, acho que é a segunda fase que o Chico falou no livro dele. Nós temos até essa fase aí para que os que aqui ainda estiverem, ocorra essa mudança. Caso contrário, infelizmente, o processo se inicia, os retornam para Quiron, né, que é um dos lugares de atrasado de evolução, e outro deve ter, com certeza, na casa do meu pai há muitas moradas, existem outros lugares talvez bem inferiores, como foi dito na leitura passada, que você tem que descer nas profundezas para conhecer, para você subir nas alturas e saber como lidar com a coisa de todos os sentidos e de todas as formas. Então é isso, nós chegamos no momento que é nós com nós mesmos. É o momento que nós estamos descobrindo, na sua mais pura essência, de que
tudo que nós necessitamos e precisamos está dentro de nós mesmos. O nosso Criador, em sua perfeição, onisciente, onipotente, onipresente, já nos fez com todas as potências. Só que agora chegou a hora de nós descobrirmos essa potência sozinhos, porque já somos capacidade. O Pai, ele é tão perfeito que a criação dele é perfeita. Não há erros, os erros somos nós que cometemos. Essa é a minha visão. Muito obrigada, né? Então, o primeiro parágrafo da apresentação trouxe várias reflexões, né, para a gente realizar como começa ali o salto quântico, né? Essa obra ela vem despertar a nossa consciência para a realização do salto quântico. Então, por isso que chama a atenção a palavra inspiração, como nos diz aqui a Pamela, né? Pamela contribuiu aqui, ó, neste trecho me chamou a atenção as palavras intuição e inspiração, né? E aqui fala por meio de intuição mais apurada e da inspiração advinda da bondade dos nobres tutelares de mais alto. Se está apresentando a obra, os tutelados, né? Os tutelares, aliás, estão aqui nessa obra, né? Então, Sebastião Camargo, sob orientação de Leon Denis, Miramês e Ramatiz, né? E fora os outros que não quiseram o nome na capa, né? Então, eles estão aqui nesse contexto, nesse texto, nessa obra, trazendo para nós as evidências das diretrizes que nós devemos seguir para sermos seres melhores, mais esclarecidos. Então, nessa apresentação, a gente tira, né, esse conceito. Antes de eu dar continuidade, né, eu não sei se alguém mais gostaria de falar algo sobre esse trecho, mas eu vou passar aqui a fala da Pamela, né, que senão vai ficar muito longe do contexto, que o Luiz falou de esquecimento dos objetos, São Longuinho e tal, né? Então, ela falou que quando o esquecimento dos objetos não pode ser, na maioria das vezes, desatenção. E aí, quando isso acontece, ela pede para abrir os sentidos dela e rapidamente aparece. Então, é uma estratégia que ela utiliza. E ela também chama atenção, né? Ela é ótima, viu, gente? Que conhecerá a verdade e ela vos libertará, não foi Paulo de Tarso que disse, e sim Jesus. E está em João, capítulo 8, versículo 32. Muito obrigada, Pamela, pela atenção aí às nossas falas e nos corrigindo, nos auxiliando aí sempre. Gratidão. Agora vamos ao segundo parágrafo, então, Marcelo. À medida que o ser ascende em espírito e verdade, desvencilhando-se dos laços pesados da matéria, consegue transportar-se em espírito para onde quer que seja, testemunhando ocorrências e histórias de vida, visualizando diferentes paisagens e seres, auferindo aprendizados relevantes para o maior engrandecimento da sua essência imortal, sempre servindo ao próximo e a Deus na sua imensa seara. Quão grata é a liberdade adquirida para o espírito, quando, depois das inumeráveis experiências, como o sal da terra, na esteira das encarnações, desperta para a verdade da sua natureza espiritual, de Filho de Deus que é e herdeiro dos seus atributos, observa fielmente as suas leis universais de amor e bondade. Faz-se co-criador na grandiosa obra do Pai, na construção e na condução de mundos e seres para a glória do bem supremo e do amor incondicional, assenhoreando-se dos imensos atributos que lhe serão inerentes. Ao metamorfosear-se em luz do mundo, assim, ser ou se comportar como sal da terra é impedir que o mundo se deteriore ante as trevas da ignorância de si, tornar-se ou se conduzir
como a luz do mundo, é alinhar o proceder com a consciência crística, na transformação das trevas da ignorância em luzes libertadoras da consciência. Pode começar, Marcelo. Vamos lá. O que te chamou a atenção nessa leitura? Acho que ele reforça, né, que nós precisamos nos manter, né, como sal da terra e impedir que o mundo se deteriore ante as trevas da ignorância de si, né? Novamente, traz para dentro de nós, né, o que o Eurípides já disse, né, a nossa luta pelo nosso próprio processo, né, de evolução. E que nos tornar-se ou se conduzir como luz do mundo é alinhar o proceder com a consciência crística na transformação das trevas da ignorância em luz libertadoras da consciência. Então, traz novamente para dentro de nós, né, da nossa consciência. O bom do Espiritismo é que ele nunca coloca o afazer, né, para fora, né? Ele sempre coloca para dentro de nós. Então, apesar de ser devido ao nosso grau evolutivo, ainda nós temos bastante facilidade em querer que os outros mudem, né, e se adequem ao nosso gosto. Mas, na verdade, a nossa doutrina sempre está falando de que nós precisamos dar esse passo, né, e não ficar nos apegando ao que os outros fazem. Somente. O Luiz. Então, essa trajetória que ele nos mostra aí na transformação da luz, mais embaixo ele nos lembra aqui, assim, ser ou se comportar como sal da terra é impedir que o mundo se deteriore ante as trevas da ignorância do si. Torna-se ou se conduzir como a luz do mundo e alinhar o proceder com a consciência crística na transformação das trevas da ignorância em luzes libertadores da consciência. Então, ele lembra que mesmo vivendo nessa situação de trevas, ele nos convida a buscar essa luz, né? E não se afastar, porque nós tínhamos uma ideia de que se o ambiente não é bom, eu vou sair dele e me afastar dele. E aqui ele está convidando exatamente isso daí. Nós estamos passando no planeta, na verdade, né? As últimas notícias que nós tivemos essa semana, nós vimos que um planão na Europa, por exemplo, e nós estamos recebendo informação de muitas trevas querendo assumir a notoriedade no mundo, né? E é diante dessas trevas aí que nós temos que apresentar o nosso conhecimento do si, desse ser que existe dentro de nós, e nos transformar, ou então ter essa força necessária para que essa luz, em alguns momentos, se não no dia a dia, mas que em alguns momentos ela possa aparecer diante da proposta e da situação onde você está vivendo. Dona Miriam, diga aí. Eu tinha grifado a mesma citação do senhor Luiz, né? Mas que eu penso também, acrescento, que é essa seara que nós temos, né, em volta para nós trabalharmos, nos ajudar, que como também o Marcelo disse, né, o espiritismo, a nossa filosofia, ele entra para dentro de nós. Nós pensamos lá no nosso consciente o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. Então, esse conhecimento grandioso que o Allan Kardec nos deu,
para conhecer essa doutrina que nós cada vez mais crescemos e não nós entramos nas trevas. É mais ou menos esse resumo pelo que o seu Luiz falou e o que o Marcelo disse. Ok, muito obrigada. Eurípides, o que você captou aí nesse parágrafo? Olha, nós já somos plenamente conscientes de toda a situação em que se passa o planeta e os seus habitantes. Mas eu quero passar a palavra para o Sebastião, que eu tenho certeza que ele vai nos deixar assim um grande bálsamo sobre essa palavra consciência crística. O que é a consciência crística? Como podemos acessar essa consciência crística para que nós possamos começar a pegar o liame da evolução, do equilíbrio, não só com nossos irmãos aqui encarnados, também como os desencarnados, até no dia também de nós fazermos a nossa desencarnação. Hoje em dia, porque é muito difícil compreender essa consciência crística diante de tudo que tem acontecido, então eu vou deixar para o Sebastião, que é o nosso hoje mestre na área, que estamos estudando a obra dele, ele nos falar sobre essa consciência crística, que eu acho que ela vai trazer muito esclarecimento para todos nós. Gratidão. Antes do Sebastião falar, só vou colocar a contribuição da nossa amiga Pamela, né? Nossa missão neste livro é nos reconhecer como sal da terra e nos transformar em luz do mundo. Ela resumiu aí. Sebastião, contigo. Certa senhora pediu a Jesus se não dava para os filhinhos dela, que seriam os dois, um ficar ao lado direito do pai e o outro do lado esquerdo. E ele falou, eles comer no mesmo prato comigo é uma coisa. Agora, isso aí não depende de mim. E comer no mesmo prato com Jesus é passar pelo caminho que ele passou. E depois, no final, vamos fazer um balanço. E o resultado desse espírito, eu estou consciente. Em verdade, eu sou a... Travou de novo. Exatamente. É a internet. Deu uma travadinha, Sebastião. Acho que A internet está meio derrubadinha aqui hoje. Deixa eu só... Voltou? Voltou. Vamos ver se ela se comporta aqui. Então, quando nós falamos em espírito e em verdade, significa que eu estou consciente da mensagem que trago e, na prática, sou essa mensagem. Estar nesta consciência crística a nossa própria essência. Eu só posso fazer isso vivendo o que ela determina como verdade. Foi o que Paulo de Tarso dissera. Enquanto ele era conduzido pela subconsciência, pelo seu próprio inconsciente e até pelo meio, ele não tinha esse acesso. Mas gradativamente ele foi alcançando e, num dado momento, conectado com esta consciência, de forma coesa, sendo um com ela, foi quando ele afirmou: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, se fôssemos analisar isso dentro de um átomo, nós veríamos os fótons que formam um anel em torno do próprio átomo, um cinturão de fótons que é a consciência do próprio átomo, a consciência crística desse átomo. Os elétrons estão bem próximos, mas se ele não se permitir
transformar, porque ele vai morrer na forma para liberar a sua essência. Essência que deseja ser um com esse universo superior. Então, ele precisa desapegar-se do que pensa que possui. E, de forma consciente, apegar-se naquilo que até então desconhecia, que é o que nós chamamos de transcendente. Então, quando eu consulto a minha consciência diante de qualquer situação da vida, pode ser na parte material, pode ser em qualquer área, porque tudo que existe é espírito. Seja em planos menores como o sal da terra, mas dando a sustentação, seja como virtudes, como luzes do mundo. Por isso, não é tão difícil acessar essa consciência crística em nossa própria essência, desde que sigamos as suas diretrizes. Porque acessar um conhecimento não é tão difícil. Agora, tornar-se digno dele, segurá-lo, como quando vocês começaram a ler a página, no original, eu estava acompanhando no original, que é muito diferente do que o que nós trouxemos para o plano físico. Então, eu quero acessar a consciência crística em mim, porque Jesus relembrou: o reino de Deus está dentro de vós. E Miramês completou: se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Agora, para encontrá-los em nós, eu preciso cuidar dos seus negócios. Foi Jesus que disse: eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E no nosso caso, o negócio direto é o nosso próprio corpo, que está em processo de evolução. Se eu não dou a esse corpo os meios ou mecanismo para que ele próprio evolua, se eu convido para esse corpo elementos que não condizem com o seu estágio evolutivo, com a sua necessidade, eu estou na contramão da história. Agora, quando eu entendo e cuido desse patrimônio, criando as condições para que ele próprio se promova, eu estou indo na direção dessa consciência crística, fazendo somente a vontade do meu Pai, da minha consciência. Como disse Jesus, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Os céus é a consciência do Espírito, desse Deus ou Cristo internos, que estão na minha própria essência. Então, falar, ou como no início eu colocava uma corrente bem robusta e com a caricatura do Cristo, até encontrar-se na rua um senhorzinho, e hoje eu sei que ele não era deste plano, era parte da minha própria essência, e às vezes andava com a Bíblia debaixo do braço ainda. Então, em 2 momentos ele disse: é fácil colocar Jesus no peito e seguir a estrada. Agora eu quero ver você ter peito para seguir a estrada dele. Eu quis desencarnar naquele momento, porque ele estava ali estampado, mas eu fazia tudo o contrário. E no outro momento eu estava com a Bíblia. Ele falou: colocar a Bíblia debaixo do braço é moleza. Agora, colocá-la em sua vida, ou seja, os ensinos que ela contém na sua própria conduta, é outra muito diferente. E com Manuel de Filomeno de Miranda, aprendemos que uma coisa é você conhecer, outra coisa muito diferente é você viver o que você conhece. Uma coisa é você pensar em tal situação, outra é sentir o que você está pensando. Sentir o que você está pensando é um estágio.
Falar o que você está sentindo é outro. Falar o que você está sentindo é uma situação. Viver o que você está falando é muito diferente. Por isso, esse estado de consciência crística, do ser desperto, cientes do seu existir e conscientes do real objetivo de sua existência, é o que propomos nos livros. Agora, ler de carreirinha não tem como, vai passar despercebido muitas situações. Por exemplo, no primeiro parágrafo, quando nós colocamos sobre intuição e inspiração. Intuição é quando eu sigo a minha própria consciência. Eu estou seguindo os ditames, as diretrizes advindas da minha própria realidade íntima. Mas nem tudo sei. E quando eu quero fazer algo além do já conquistado, eu busco inspirações em seres que estão em degraus mais altos. E buscamos, na própria regra da língua portuguesa, quando se fala de espíritos, usa-se de mais altos planos, e não do mais alto. De mais altos planos de consciência. Agora, eu vou acessar esses planos sem um projeto de vida nobre? Então, eu preciso criar uma ambiência para que esse conhecimento se achegue e ele fique. Porque acessá-lo por alguns instantes, no chamado déjà vu, você consegue, naquele lapso. Mas cadê a ambiência para segurar, para lembrar do que acessou? Por isso, o estado de consciência crística é quando você enxerga o mundo a partir daí com os olhos do próprio Cristo. Então, quando você olha uma situação, você começa a imaginar, pelo menos, o que faria Jesus se estivesse em meu lugar. Aí você pode imaginar qualquer situação. Joana de Ângeles, nesse sentido, nos aconselha. De repente, naquela situação, a gente não vê como sair sem algum prejuízo. E ela orienta, fala, então saia da situação com a menor soma de prejuízos. Não permitindo que a pessoa ou as pessoas envolvidas saia da situação de perto de você como chegaram, com alguma coisa diferente, mais enobrecedora para o novo começo ou para uma melhor condução das suas próprias vidas. Mas que lindo, que maravilha, né? Fechou, né? Foi, porque Nossa, que maravilha. amei, né? Pôr Jesus no peito, mas ter peito para fazer o caminho dele, essa frase já ficou. Exatamente. Maravilha. E aquela hora Pode falar, senhor. no finalzinho que ele falou da inspiração e tudo, você vê como que fechou o assunto. Assim, eu chego a sentir uma expansão no meu cardíaco. Foi maravilhoso. Olha, muito obrigado. Senti que hoje seria maravilhoso e foi. Muito obrigado mesmo, Sebastião. Alguns sabem apenas o valor monetário de um diamante e outros sabem o verdadeiro valor real da luz que ele produz. Muito obrigado mesmo. É Fala, dona maravilhoso. Maravilhoso, Sebastião. Suas palavras de hoje foi mais do que, olha, é um despertar mesmo para nossa consciência, que às vezes nós estamos assim deixado com a consciência um pouco apagada, adormecida. Essas palavras que você falou hoje, agora, olha, foi maravilhoso. Não tem palavras. Lindo, lindo. Eu posso falar mais só uma coisa? As suas palavras hoje, Sebastião,
Foi um verdadeiro salto quântico para cada um de nós. Foi. Chacoalhou assim nós, né, senhorita? Verdadeiramente, eu estou emocionado. Então, diante dessa exposição de Sebastião, eu quero lembrar a frase aqui, quando ele fala: quão grata é a liberdade adquirida para o espírito, quando, depois de inumeráveis experiências, como terra, nas esteiras da reencarnação, desperta para a verdade da sua natureza espiritual, de filho de Deus que é herdeiro dos seus atributos. Facilmente as suas leis universais do amor e bondade. Faz-se criador na grandiosa obra do Pai, na construção e na condução de seres, de mundos e seres, para a glória do bem supremo e do amor incondicional. Continua, mas essa é a grata satisfação quando você busca essa espiritualidade, né, que a gente deveria ter, porque, na verdade, nós somos seres diante de um conhecimento muito grande, né? E nós teremos que ser grato, ou por essa intuição que nós mesmos estamos acessando, ou eu acredito que a maioria das informações chega através da inspiração, como é esse próprio livro aqui, nos alertando sobre essa transcendência desse ser. Maravilhoso. Eu tenho só aqui a nota de uma amiga, Ivaneide, gratidão por sua participação. E ela colocou assim, ó, faço das palavras da dona Miriam as minhas. É misericórdia de Deus que nos deu e principalmente me presenteou a ter essa grande oportunidade de ser e vivenciar. Temos que evoluir. Gratidão. Aí um comentário, né, a tudo que a gente está estudando. Para finalizarmos, então, vemos 2 parágrafos da apresentação, 1 hora de discussão, né, menos, porque nós iniciamos falando do passado ali, mas só para você ter esse gostinho, né, da apresentação da obra, né, que ela vem com esse propósito de sal da terra, luz do mundo. Então, vamos nos transformar, vamos ser seres melhores a cada dia, vamos colocar Cristo na nossa existência diária, e é diária mesmo, meus irmãos, é no copo d'água que você dá para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, é nesses mínimos detalhes. Nós não estamos falando aqui de grandiosas obras, porque se nós tivéssemos essa condição, eu e você já seríamos Francisco de Assis, já seríamos Madre Teresa de Calcutá, né? Nós já estaríamos no outro nível de progresso, de evolução, né, Sebastião? Nós que estamos aqui bebendo dessa fonte, né, e que Sebastião tão bem abordou, né, da gente colocar Cristo na atitude. Se Jesus estivesse em meu lugar, o que eu faria? O que ele faria? Para atender as pessoas que me procuram. Então, vamos pensar nisso e colocarmos em prática. E também, né, se amando e se respeitando. Eu só posso dar respeito e amor ao outro quando eu já me amo e me respeito. E o meu respeito para comigo é exatamente não machucando mais, né, não exigindo o que o outro não pode dar, né? O olhar externo que a gente tem. Você gosta que te olhem e cobre de você o que você ainda não dá conta? Né? Não é, a gente tem várias justificativas, né? Quando a coisa está torta aqui para o nosso lado, a gente fala, mas é também porque teve um problema ali, um problema cá, um problema colar, né? Por isso que a coisa não saiu tão bem feitinha, mas do vizinho eu olho com olhos mais ríspidos. Então, tomar cuidado com isso. E a mensagem vem nesse sentido, da gente progredir e evoluir com liberdade, como Deus sempre
permitiu para todos nós, nessa misericórdia suprema e divina para com todos nós, a palavra é essa mesmo, né, de que nós podemos, nós chegaremos, nós seremos a luz divina. Né? Então, é por aí que nós vamos encerrando. Agradecemos muito mesmo a participação de todos. Tem mais gente ali comentando, eu vou ler esses comentários e já passo para a rodada para o fechamento aí. Olha aqui, Elizabeth Henrique, primeiro Josineide. Gratidão, aprendizados de leveza, esperança, Sebastião traz. A emoção toma conta do meu ser, sou realmente grata ao despertar, por nós nos transportar ao nosso verdadeiro ser. Ontem passei por um momento muito crítico, dores fulminantes na nuca, cabeça e olhos. O trabalho interno foi intenso. A emoção toma conta do meu ser. Sou realmente grata ao despertar. Acho que ela repetiu aqui. Das dores fulminantes da nuca, cabeça e olhos. E aí ela coloca que hoje estou excelente, como se nada houvesse acontecido. Que maravilha, Elizabeth. Deus te ilumine aí e te cure imensamente com essa força interna que você tem. Vou passando, então, aqui para a rodada final. Vou deixar por último o Sebastião Camargo para fazer o fechamento para nós. Agradeço a participação de todos vocês e contamos com vocês no próximo domingo. Vamos lá, seu Luiz. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar, porque ler o livro é uma coisa, quando nós comentamos entre o grupo, a mensagem cresce. É incrível, né? Não só porque o que fez essa coletânea aí, inspirativa e intuitiva, está junto com nós, mas porque várias informações que acaba assimilando. Eu já tinha lido essa página, tinha feito algumas marcações, mas aí agora deu para compreender muito mais aí. E ontem o Sebastião fez uma explanação do Pai Nosso de hoje e o Pai Nosso original, mas frase por frase. Foi fantástico. Não sei nem como ele conseguiu decorar as frases ali assim. Não é decoração, é inspirativo. Mas ele trouxe frase por frase, transformando a frase que nós temos atual na original, e foi excelente. Não sei se vai sobrar tempo aí, mas se sobrar, queria que ele reportasse novamente aí o Evangelho, o Pai Nosso. Ok, ficou a dica aí. Marcelo, que ficou? Fica um conjunto de consciências pesadas e necessidade de reflexão. Tipo, não estudar sempre nos obriga a reconhecer as nossas fragilidades, né? Só que eu, pessoalmente, sou um pouco egoísta, né? Eu não gosto de ficar me apontando os meus erros, né? E aí, tipo, frases do Sebastião, como ele colocou aqui, que precisamos ser, tipo... Tipo assim, ele falou em outras palavras, mas eu anotei aqui, tipo, estou consciente, né? Da mensagem do Cristo, né? E aí também sou parte dessa mensagem, né? Preciso ser parte dessa mensagem. Acho que ele falou com outras palavras, mas é o que anotei aqui. E aí quando nós nos lembramos que nós precisamos ser a mensagem do Cristo, nós precisamos ser parte da mensagem dele, e o negócio desanda com gosto, né? Porque na prática nós estamos, sempre quando eu falo no plural, na verdade eu estou falando de mim, só que tentando distribuir a culpa, né? A parte é que eu me vejo mais errando do que acertando, e a consciência, nos momentos de reflexão, ela aponta, né, que eu estou errando, e claro, entendo que não pode ter autoculpa, que é um processo de evolução. A cada passo que nós damos, nós temos que deixar o Marcelo
antigo morrer e nascer o novo Marcelo, mais consciente, mais mensagem, né? Mas que a gente tem a culpa, né? A culpa não, como assim, aquela ânsia de errar menos nos coloca sob um pouco de pressão sobre a nossa consciência. É só basicamente isso. Hoje nós aprendemos, né, de altas consciências, né? Então são muitas consciências aqui que estão falando, e o Marcelo representa uma parte importante dessa consciência. Ela está gritando com todo mundo, nós somos uma consciência só nesse momento, em conjunto, mas cada uma expressando, né, o irmão, o pastor, com a sua Bíblia debaixo do braço e assim por diante. Vamos lá, dona Miriam. Gratidão, muita gratidão eterna por esses momentos de sabedoria, né, que nós estamos vivendo, esse despertar que nós temos todos os domingos, e cada dia mais aumentando, né? Esse despertar da nossa consciência. Coisas que estavam mortas no passado, na nossa consciência, nós revive essas coisas que achava que não era nada, mas hoje pesa na consciência, porque nós estamos aprendendo. E gratidão eterna para com todos. Tem que ter peito para aprender também. Vamos lá, Eurípides. Olha, eu com certeza estou muito feliz com o dia de hoje, com toda essa contribuição que nos foi oferecida, nos foi dada gratuitamente. Muito obrigado, Sebastião, pela oportunidade, a Adriana, aos meus colegas de estudo. Gratidão assim de coração, porque nós estamos tendo somente a ganhar. E essa dádiva de partilhar conosco, com o nosso próximo, com o campo espiritual. Muito obrigado de coração e que todos tenham um excelente final de semana. Obrigado. Sebastião, contigo. Antes, eu gostaria de te pedir para você ler, eu enviei no seu zap pessoal, um trechinho da apresentação do parágrafo, da apresentação do terceiro livro. Só um recortezinho. Okay. O estudo é o maior tesouro que podemos adquirir em nossa interna jornada evolutiva ou escalada ascensional. E, por nossa vez, será o mais perfeito estímulo que podemos legar ou proporcionar àquele que por ele se interessa. O buscador sem bússola, que ignora o périplo percorrido e o caminho a percorrer, assemelhar-se-á ao veleiro sem mapa nem velas, impulsionado pelas ondas e ao sabor do vento, sem a menor possibilidade de chegar com segurança ou precisão ao destino almejado. Assim sendo, carecemos de um estudo sério, iluminado pela verdade vívida, e sustentado pela vontade consciente. Nós agradecemos as palavras de estímulo, de encorajamento, de carinho de todos, os que estão na sala, os que estão conectados pela internet do mundo físico e a internet espiritual, porque são milhares e milhões. Ser instrumentos ou portadores da mensagem é uma responsabilidade imensa, porque temos que mostrar na vivência o que ela pode fazer conosco ou por aquele que se interesse. Então, ter o discernimento daquilo que se lê é na prática. Por mais que você use o seu raciocínio em todos os quadrantes,
Você não grava no teu ser uma mensagem que não foi vivida. Ela precisa ser experienciada no seu ritmo, sem inventar desculpas para postergá-la. Mas o que a Elizabeth Sobrinho passou ontem, ela levou uma falange de seres contrário à mensagem. E para derrubar o próprio estudo em si. E eles, por alguns instantes, ficaram no meio do oceano. Por mais que estavam resistentes, não conseguiram sair de lá sem levar em si alguns fragmentos da própria mensagem vivenciada. Porque a mensagem teorizada que foi apresentada não toca tão profundo quanto aquela que vivemos no dia a dia, por menor que seja. Então, leia pouco, porque não é o muito ler. Compreenda por meio dos mecanismos da inteligência, do poder imaginativo, de nossas memórias, de nossos desejos, pensamentos e sentimentos. Faça o extremo para compreender o máximo dessa mensagem, por mais que seja algumas linhas. Agora, procura vivenciar o máximo do mínimo que você compreendeu. E se Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, segundo Joana de Ângeles, vai multiplicar-se 100 ou 1000 vezes a mais. Por isso, não diga apenas Pai nosso que estais nos céus. Foi o que fizemos com o Pai Nosso, sem buscar entender a sua verdadeira essência. Pai Nosso dos céus. Tudo que existe é Deus. Tudo que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. Então, no aramaico, com o pós-doutor Severino Celestino, que pós-doutorou-se em ciências da religião. Então, no aramaico é Pai Nosso dos céus. Eu preciso entender que Deus é onipresente, o céu é Ele próprio. Ou em nós, a nossa própria consciência. Santificado seja o teu nome. Ele não está sendo santificado. Embora o Deus de Moisés, ainda um pouco bravinho, parecia que precisava de uma certa santificação. Santo é o teu nome. Deus é. E na essência também somos. Agora precisamos aqui, no eito, como nós falamos no popular, onde eu estou no momento, ser por minha vez. Venha a nós o teu reino, só para nós que somos reencarnacionistas, que estudamos o ensino universal dos espíritos, é um pouquinho diferente. Venha o teu reino para todos, todos são filhos de Deus. Uns que ainda não entenderam a si próprios, nem a mensagem, nem o próprio Deus, mas venha o reino divino, o evangelho para todos. Porque o reino de Deus é o próprio evangelho, a boa nova. Seja feita a tua vontade. Normalmente falamos, desde que não contrarie a nossa. Porque nós ficamos de ponta com ele. De mal com o próprio Deus. Tua vontade se faz. Ele é a onipotência.
ele não precisa de nossa aprovação para fazer o que deve ser feito. Então, tua vontade se faz aqui, nesse planetinha, como em toda parte. Então, na Terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho, que é um número considerável de pessoas que querem viver do suor alheio. Mas no original, ou no que foi encontrado, porque os originais, hoje só no plano espiritual, dá-nos hoje nossa parte de pão, conforme o meu próprio esforço, o meu próprio trabalho. Então, a cada um segundo suas obras. Perdoa as nossas culpas e nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Já ouvimos desse modo, e isso já não deu certo lá na Bíblia. Foi perdoado as culpas daquele senhor, e quando ele saiu lá fora, o outro que deveria menos, ele não perdoou. E voltou às dores de consciência piores do que antes. Então, perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Então, primeiro fazemos o gesto, depois aí vamos conversar para termos a oportunidade por nossa vez. Não nos deixes cair em tentação. Quer dizer, eu quero que Deus me livre do mal. Mas o mal não existe, não é uma criação de Deus. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico. A tentação acontece por causa da minha concupiscência. No original, não me deixe entregue à aprovação, ou seja, não me deixe só. Seja comigo na aprovação que me capacita. Porque assim me resgatas do mal, ensinando-me a fazer somente o bem. É simples se livrar do mal, basta fazer o bem. E se eu concordo com isso, aí eu assino. Assim seja. Ou amém, que quer dizer a mesma coisa. Abraços de luz e paz. Aguardamos vocês logo mais às 17h30 para falarmos das origens do câncer. Vamos começar uma jornada para entender melhor essas origens, onde está estas situações e como fazer para curar-se desse vírus, se assim podemos dizer, ou vibrião psíquico, que é criado e sustentado por nossas falhas morais, pelo prejuízo que damos ao nosso próximo, a começar por nós mesmos, que somos o nosso próximo mais próximo. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência,
por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.